Salve Financis! Meu nome é Adriano, sou diretor executivo do Financis. Hoje estamos começando o quinto Financis, onde vamos trazer um tema bastante presente, que é a guerra das medicinas. Para poder falar sobre esse tema, nós convidamos o Ricardo Salvador, advogado conhecido nosso, amigo da longa data, e que tem um currículo vasto dentro da educação superior. E para fazer o debate, também uma pessoa muito conhecida nossa, Rion Braga, que hoje é presidente da Rede Multiversa de Educação, mas nós já conhecemos ele da Uniamérica, já conhecemos ele de consultorias, um cara que tem um trabalho fantástico na educação superior do Brasil. Essa apresentação vai ser dividida em praticamente dois momentos. No primeiro, o Ricardo vai falar sobre a questão desta situação das medicinas, dos cursos novos da medicina, até o momento atual, vai nos atualizar, vai deixar todo mundo na mesma página, e depois dar um encaminhamento, dar uma orientação para onde a gente vai, o que a gente tem que fazer, se temos que fazer alguma coisa, enfim. Esse vai ser essa dinâmica. O Rion está aqui, a qualquer momento ele entra dentro da apresentação para poder debater, provocar, enfim, trazer as suas informações, seus questionamentos, para que a gente possa ter um entendimento em relação a essa situação. Em primeiro lugar, Ricardo, um abraço, fala aí, me conta, tá tudo bem para você? Vamos seguir nesse racional? Você está tranquilo com isso? Bom dia aí a todos, né, Adriano? Um prazer estar com você aqui, convidado do Financis, né? Amigo de longa data, o Rion nem se fala, né, Rion? Amigo aí também muitos anos. E então aqui estamos entre amigos, mas além de estarmos entre amigos, também estamos entre pessoas que conhecem o setor de educação, né? O Adriano aí no dinheiro, sentado no caixa, olhando as dores dos financeiros das instituições, fazendo esse evento maravilhoso. O Rion conhecendo como poucos aí a questão acadêmica, né? Enfim, quantas e quantas instituições já não contribuiu melhorando o acadêmico das instituições, médico de formação que é, né? Bom lembrar, vai falar daqui a pouco. E o humilde advogado do interior de São Paulo, que também tem quase 25 anos de educação superior regulatória. Então, a gente está aqui num time excelente pelo Financis, de verdade. E sim, estamos na luta, né? Não vou me furtar a dizer que nosso escritório tem muitas das liminares que estão aí sendo contestadas no Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa briga no Supremo está grande, né? Tenho advogado muito no Supremo e nos tribunais superiores. E vamos contar para vocês como é que a coisa está, né? Tanto de um lado quanto do outro. Maravilha, ótimo. Rion, querido, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo aí, Adriano. Um prazer estar aqui com vocês, com o Ricardo, né, que não é só um amigo, é uma pessoa que nos ajuda, e sem ele a gente não teria conseguido chegar nem na metade do que a gente chegou, né? Então, a gente deve muito e muito respeito ao conhecimento que ele tem na área jurídica. E um tema altamente relevante hoje, né? Então, é o tema que mexe com o setor, mexe com muitos mantenedores, né? Que apostaram muito dos seus recursos, das suas economias em poder ter o curso de medicina, e aí a gente tem essa situação aí bem complexa hoje no nosso país, que precisa ser discutida no âmbito jurídico, né, infelizmente. Então, precisamos muito dessas informações e desse entendimento que o Dr. Ricardo vai nos trazer hoje. Maravilha. Primeiro, muito obrigado a vocês, que são participantes do Financis já de longa data. Lembrando que o Financis esse ano vai ser no dias 15 e 16, numa instituição de saúde, a Faculdade Pernambucana de Saúde, dias 15 e 16 de agosto, em Recife. Oi? Minha cliente. Olha aí, maravilha. Queridos, então vamos lá. É um tema polêmico, como disse o Rion, eu também sei disso, e estamos muito expectantes. Ricardo, a palavra é sua. Bom, vamos lá. A primeira coisa, né? Puxando um ganchinho do Rion, porque ele já me soltou assim na largada. Infelizmente, a discussão das medicinas está judicializada. Infelizmente mesmo, né? Quer dizer, o Brasil, em 2013, fez uma opção. A gente tem que lembrar rapidamente das opções que foram feitas, porque senão a gente não entende onde a gente está hoje, né? Em 2013, o Brasil fez uma opção por fechar a demanda espontânea dos mantenedores privados para faculdades de medicina e optou o Congresso Nacional
por fazer uma demanda induzida. Ou seja, até dezembro de 2012, da primeira portaria de fechamento de protocolo do MEC, de medicina, né, que depois ela virou uma medida provisória em junho e uma lei no segundo semestre de 2013, a lei do Mais Médicos. O mantenedor que queria ter uma faculdade de medicina ia lá e pleiteava dentro do calendário acadêmico dos cursos, né? O Congresso entendeu que isso tinha que mudar, teria que haver uma política pública para interiorizar os cursos de medicina, induzindo a demanda. Criou o Mais Médicos, por editais públicos de chamamento público, né? Ou seja, vamos elencar, escolher os municípios e indicar para o setor privado para onde ele deve ir com as suas faculdades. Os primeiros 2 editais não tiveram essa dinâmica de escolhas diretas pelo Ministério. Os primeiros 2 editais, os municípios que tinham interesse se candidatavam perante o Ministério da Educação, os senhores prefeitos colocavam os seus municípios lá e, se eles fossem escolhidos pelo Ministério, constariam da lista a serem disputadas pelas entidades. E assim foi feito por 2 ou 3 editais, sendo que depois o último, em 2018, apenas para o Nordeste, o que significa para o Sudeste praticamente uma década sem que tenha havido um edital de chamamento público para faculdades de medicina. Isso gerou o quê? Uma concentração de mercado, né? Porque ninguém pôde explorar. O governo Temer suspendeu o protocolo de curso de medicina e de editais por 5 anos por portaria, né? Que venceu logo no primeiro ano do governo Lula atualmente, o que foi prorrogado por mais 1 ano e depois por mais 6 meses. Então, em que situação estava o setor no meio da pandemia? 2020. No meio da pandemia, nós vimos que o MEC se viu obrigado a autorizar alunos que não haviam terminado o seu curso a clinicar. Num dos maiores descalabros da história da formação médica brasileira. Ponto de alunos que, depois o Rion pode explicar isso um pouco melhor, sem terem feito porta de entrada de hospital, estavam saindo com o CRM para atender problemas de pandemia para falta de mão de obra médica. Diante desse quadro todo, surge uma tese judicial que depois foi encampada pelo Tribunal de Contas da União, que é o quê? O Mais Médicos não poderia ter sido fechado. Existe o princípio da livre iniciativa na educação. Se o governo não faz os editais, ele infringe a livre iniciativa. A lei do Mais Médicos não era para ter servido para ficarmos 10 anos sem novos cursos de medicina. Não era, o objetivo não era esse. Então, se a lei não foi considerada inconstitucional quando da sua promulgação, a sua aplicação infringia a Constituição. Ou seja, eu sou mantenedor privado, preciso de medicina, o Brasil numa pandemia, o mundo numa pandemia, precisando de médico, e o MEC não faz um edital, não aumenta o número de vagas, não melhora a relação médico-paciente. O judiciário, sensível a esse tema, começou a autorizar o Ministério da Educação, começou a obrigar o Ministério da Educação a aceitar os protocolos de medicina. Olha, tô abrindo aqui, tô afastando a lei do Mais Médicos, porque não há sentido que se fique 8, 9, 10 anos com esse setor fechado. O Tribunal de Contas da União, num acórdão belíssimo, explica ao governo brasileiro de que o meio de entrada por demanda induzida não deve ser o único meio de entrada de cursos, de abertura de cursos no Brasil. Os sistemas podem muito bem coexistir, inclusive é essa a indicação do acórdão do TCU, mas ainda não foi ouvido, mas o Tribunal de Contas da União pensa assim, e os cursos começam a serem, os processos administrativos começam a ter andamento dentro do MEC, né? Nesta linha, né? Ou seja, o judiciário entendendo que enquanto o MEC não faz um edital, eu também não posso ficar não posso continuar impedindo
que um mantenedor peça um curso. Pois bem, obviamente que isso começou de maneira incipiente, um mantenedor ali tentou, outro conseguiu a decisão judicial, e ao longo de 21, e mais expressivamente quando a tese foi considerada válida pelo TRF, basicamente pelo TRF1 de Brasília, mas outros também, no país todo, foi que o MEC resolveu se mexer, né? Final de 22, né? Quando ela protocola a ADC 81, né? E a ADC 81 é protocolada, então, pela ANUP, Associação Nacional das Universidades Particulares, né? Visando dizer que a lei do Mais Médicos era constitucional e visando parar todas as decisões judiciais que já haviam sido proferidas até então, né? O processo é distribuído ao ministro Gilmar Mendes, né, no Supremo Tribunal Federal. A relatoria cai com o ministro Gilmar Mendes, que inicialmente não dá a liminar que a ANUP gostaria, né? Ele entende que é matéria muito complexa e que ele estudaria melhor os fundamentos. Depois de algum tempo, ele ainda entende que deveria se fazer audiências públicas, né, para se entender melhor o conceito da abertura de cursos, né? Porque, afinal de contas, pode parecer um pouco contraditório que os mantenedores, tanto privados puros como confessionais e assistenciais, né, o setor particular, estava pleiteando uma abertura de mercado, e bem a Associação Nacional das Universidades Particulares vai contra a própria abertura de mercado. Então, como é que fica isso? Isso causou um certo embaraço, quer dizer, era o setor contra o setor, né? Atualmente já não está quase que nem assim. Hoje é o setor contra a AGU e o MEC mesmo, né? Eu vou chegar lá. Mas naquele momento ficou meio que o setor contra o setor, uns porque já tinham muitos cursos de medicina, muitas vagas, não queriam a abertura da concorrência, mas, de qualquer maneira, isso seguiu dentro do STF, e com o ministro Gilmar Mendes não dando liminar alguma, os processos protocolados caminharam, né? E aí, a primeira faculdade de medicina judicializada a efetivamente matricular os alunos já na lei do Mais Médicos foi a Universidade de Castelo Branco, em fevereiro de 2023, né? Decisão de lavra de um juiz da primeira vara, da Vara Federal de Brasília e do nosso escritório, né? Então, tivemos a oportunidade de estar com o ministro Camilo lá, logo no comecinho do governo dele, ele teve que assinar a portaria da Castelo Branco. E continuou, logo depois saíram mais uma ou duas, em agosto de 23, vem a decisão, dia 4 de agosto, do ministro Gilmar Mendes, criando um parâmetro, né, de como seguir com relação às medicinas que haviam sido judicializadas. Aí os números são todos números dados, viu, Adriano, João? São números dados pelo Ministério, porque não existe uma universidade particular, ou um escritório de advocacia, ou uma consultoria, que saiba o que está dentro do MEC, quantos processos existem, quantos ofícios eles receberam, quantas liminares há. Então, esses números todos foram dados dentro da ADC 81 pela AGU. Então, são números que a gente tem que comprar da autoridade administrativa com o Ministério da Educação. Aí eles trouxeram números que haviam 380 e tantas ações judiciais, com X delas já com liminares, e esse número avolumado de faculdades que poderiam ser abertas colocariam no setor 15 mil vagas de medicina da noite para o dia, e isso não haveria campo de estágio suficiente. Fizeram lá uma série de alegações, e o ministro Gilmar Mendes foi basicamente salomônico na decisão do dia 4 de agosto e depois no voto dele do dia 30 de agosto, quando ele levou o voto a plenário e começou o julgamento da ADC 81. O que fez o ministro Gilmar Mendes?
decidiu da seguinte forma: entendo o investimento dos mantenedores. Sei o que custa uma faculdade de medicina, sei o que custa abrir uma faculdade de medicina, sei o esforço para se ter uma faculdade de medicina. Não considero correto que o mantenedor que teve uma decisão judicial lhe garantindo a abertura do curso de medicina, do processo de abertura do curso de medicina, veja agora todo o seu investimento relegado ao relento, né? Por força de decisões judiciais que poderiam ter sido não tomadas e não combatidas pelo MEC. Porque uma das coisas que o ministro bem coloca é: por que essas decisões não foram devidamente combatidas no âmbito do judiciário? Então, o ministro vem e diz assim: quem passou do despacho saneador, né, e vamos lembrar que despacho saneador é a análise documental, então quem passou da análise documental e as séries finalizou o despacho saneador, isso é importante, não basta ter analisado, como consta em alguns EMECs, é necessário que ele tivesse sido finalizado. E já teria ido para o INEP para fins de recebimento de comissão de avaliação, esses processos deveriam seguir até o seu final. Ponto. Quem não havia passado do despacho saneador ainda não teria que ter feito todos os investimentos que teria que ter feito. E que, portanto, era uma mera expectativa ainda, sem os investimentos. E aí ele mandou arquivar no inciso 3º da sua decisão. O inciso 1º é fácil de compreender. Ele seguiu a jurisprudência remansosa do STF e do STJ. Curso aberto não fecha mais. Então, assim, teve portaria, instalou o curso, tem aluno na cadeira, esse curso tem que seguir, porque não tem mais como voltar para trás. O prejuízo aí é do aluno, não é só da instituição ou da comunidade acadêmica. Bom, esse foi o entendimento do ministro. O ministro Fachin logo depois votou e empatou o jogo. Falou: não, eu penso que empresário que confiou em liminar tem que pagar o preço. A liminar era precária, poderia cair a qualquer momento. Então, se o empresário resolveu arriscar e confiar numa decisão judicial precária, o problema é do empresário. Arriscou, perdeu. Eu estou mandando arquivar tudo. Só me alinho ao ministro Gilmar, relator do caso, no inciso 1. De fato, reconheço que o mantenedor que teve a sua portaria publicada e instalou o seu curso, já está com o aluno sentado na cadeira, esse deve permanecer, porque está com o curso instalado conforme dispõe a LDB. Então, neste ponto, acompanho a relatoria. Nos demais, mando arquivar. E com isso, ele estava mandando arquivar 98% dos processos. Bom, ministra Rosa Weber, que estava para se aposentar, vota logo depois e desempata contra o relator. 2-1, mandando arquivar tudo, ficando só os cursos instalados. Aí veio o ministro Fux, acompanhou a relatoria do ministro Gilmar, veio o ministro Toffoli, acompanhou a relatoria do ministro Gilmar, e veio o ministro André Mendonça num voto um tanto quanto complicado, mas que nós estamos reputando, se bem estamos tentando compreender ainda aquilo que o ministro André Mendonça escreveu, acompanhou o Fachin, ou seja, ele pede uma nova formação de uma política pública, né? Mas na prática ele manda os processos arquivarem. Então hoje, o placar do Supremo Tribunal Federal das teses são 6-0 para as faculdades que já têm seus cursos instalados e funcionando. Ponto. Todos os ministros concordam que essas faculdades não devem mais cessar suas atividades. Já no quesito manutenção dos processos abertos por decisões judiciais, nós temos 3 votos mandando permanecer quem já estava em fase de avaliação e 3 votos mandando arquivar todo mundo, não importa onde esteja. Quem não tem portaria, arquive-se. O processo foi pedido vista pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro devolveu o processo. Foi indicado a pauta pela presidência do STF agora para 24 de maio, quando o julgamento recomeça, né? Não temos como saber antecipadamente ou tentar adivinhar, antecipar o voto do ministro Alexandre de Moraes, né? Então temos que aguardar o processo voltar à pauta para sabermos o que ele vai votar. O julgamento pode acabar? Sim, o julgamento pode acabar.
O julgamento será de 24 até a sexta-feira seguinte. Nesse meio tempo, os ministros, ele próprio, Alexandre de Moraes, o Cássio Nunes Marques e a Carmen Lúcia, e o ministro Zanin, vão votar. O ministro Dino não vota porque entrou no lugar da Rosa, que já havia depositado voto. Então, o ministro Dino não vota, neste caso. Tem o voto da Rosa Weber anterior à aposentadoria dela. Então, tem 4 ministros para votar, né? E o Barroso, obviamente, na presidência, para o desempate. Se empatar, o Barroso desempata, né? Apesar de que acredito que o ministro Barroso, num tema desse, vai querer, e ele pode, independentemente de estar empatado ou não, ele deve querer depositar o voto dele. O que aconteceu, e agora eu começo a trazer as coisas mais para o agora, para a guerra, como disse o Adriano. O que acontece... Mas, Ricardo, nesse período, enquanto o STF está julgando, os processos todos pararam? Não andou nada no MEC nesse período? É isso. A guerra começa aqui. Enquanto não termina o julgamento, a liminar do ministro Gilmar permanece válida, o que exigiu que o judiciário empurrasse os processos administrativos adiante. O MEC não pôde parar o INEP. Ou seja, todo mundo que já tinha passado do despacho saneador, os processos seguiram. As instituições receberam as comissões. Algumas tiraram 3, outras tiraram 4, 5. As que tiraram 3 não vão seguir para o processo, precisa tirar nota 4 ou 5. As que tiraram nota 4 ou 5 caminhou para o Conselho Nacional de Saúde, que tem uma posição opinativa, não é deliberativa, opinativa. O que vale é o resultado da comissão do INEP. E aí, o MEC, e isso eu tenho condições de dizer sem problema algum, porque é público, notório e temos farta documentação, o Ministério fez uma opção de não cumprir decisões judiciais. Então, as mantenedoras começaram a obter a primeira decisão judicial para extrair a portaria. Não publica. Ô, Ricardo, repete isso que tu falou. O MEC tomou a decisão de não cumprir decisões judiciais. Então, a gente está com uma distância aí bem... Existem casos no meu escritório, de outros colegas, de 4, 5 descumprimentos judiciais, meu, seguidos. Aí, o que o judiciário fez? Bom, a Advocacia Geral da União, em dezembro de 23, corre ao ministro Gilmar Mendes, dizendo o seguinte: nós publicamos um edital do Mais Médicos, abrindo o setor para um novo edital, dia 4 de outubro. Quando o MEC publica esse edital, ele já sabe antecipadamente quantas ações judiciais existem, ele já sabe quais são as cidades que vão receber os cursos, e ele já tem conhecimento da decisão do ministro Gilmar Mendes, que jogou todos os processos para dentro do Mais Médicos. Porque uma das coisas que o ministro Gilmar Mendes fez na liminar foi, como a lei do Mais Médicos é constitucional, esses cursos todos vão ter que sair de acordo com a lei do Mais Médicos. Só que quando o ministro faz isso, ele mistura 2 sistemas. E esses 2 sistemas misturados têm causado um enorme impacto. Por quê? O sistema Mais Médicos não usa a avaliação do INEP. A análise da necessidade social dos cursos se dá no início, antes da escolha da cidade. Quando o ministro Gilmar Mendes diz que os processos devem continuar como estavam, mas devem ir para o Mais Médicos, a comissão do INEP vai até a localidade, valida a necessidade social do curso, valida o número de vagas, valida a infraestrutura e dá nota 5 para a instituição. Uma comissão de médicos, doutores, pós-doutores, especialistas vão até o lugar e validam a cidade e o curso. E aí o MEC publica um edital, depois de saber as cidades que iam receber os cursos, e diz que a necessidade social não será oferida pelo INEP, e sim por um número tirado da OCDE, que é 3,73 médicos por 1.000 habitantes. Ou seja, exclusivamente esse índice é suficiente para derrubar a comissão inteira do INEP. Isso foi
duramente contextualizado, duramente criticado. O ministro Gilmar Mendes, em 22 de dezembro de 23, no dia seguinte ao fechamento do ano judiciário, já no recesso, dá uma decisão dizendo assim: não vou tirar do MEC a competência de olhar a necessidade social. Ok. Mas eu vou exigir que o MEC analise um por um dos processos. Vai ter que oportunizar contraditório, ampla defesa administrativa, não vai poder arquivar processo só porque não está no edital. Né? Então, assim, porque o MEC queria arquivar todos os processos que não estavam no edital, sendo que ele tinha conhecimento antecipado das cidades. Ou seja, não fazia sentido algum. E do final de 23 em diante, é que nós percebemos, de maneira muito mais clara daí, como o protagonismo da ANUP vai caindo na ADC 81 e o protagonismo do MEC da AGU vai encampando a ação. Hoje, dizermos que a ação, que a ADC é contra a ANUP, não é. Hoje é contra o MEC. Né? E o MEC comprou de uma maneira praticamente ilegal a defesa da não abertura dos cursos de maneira judicializada. Dito isso, o ministro Gilmar fala, tá bom, não é para arquivar as cidades que não estão no edital, se tiver decisão judicial, e tem que dar a oportunidade do contraditório e da ampla defesa administrativa para discutir a necessidade social. Não basta só dizer que não tem, não. A escola tem que ter a oportunidade de se manifestar e justificar por que tem. Isso demora. O MEC não operacionaliza isso. Fica patinando. No meio do caminho, uma avalanche de decisões judiciais mandando o MEC publicar as portarias de autorização de curso. Por quê? Porque a portaria do padrão regulatório está valendo. Decreto 9235. Ué, se o INEP deu nota 5 e não há nenhum empecilho documental, que saia a portaria de autorização ou o MEC diga por que não o faz. E aí o MEC não diz por que não o faz e não publica a portaria. Aí, nova decisão judicial. O juiz dá mais 15 dias. O MEC não publica a portaria e não diz por que não faz. Consequência. Nosso escritório, mais 2, obtivemos decisões judiciais onde o juiz diz, olha, existe no Código de Processo Civil medidas subrogatórias. Ou seja, quando você subroga algo, você pega algo de alguém. E a omissão deliberada do Ministério da Educação, e a gente pode dizer que é deliberada porque é deliberada, a omissão deliberada do Ministério da Educação fez com que os juízes, tanto de primeira instância quanto os desembargadores do TRF, mandassem fazer o vestibular e abrir o curso, sem a devida portaria de autorização de curso. E aí... Foi o que aconteceu com a Unimauá, Ricardo? Foi o que aconteceu com a Unimauá, foi o que aconteceu com a Facens, foi o que aconteceu com a Faculdade de Vassouras, em Maricá, foi o que aconteceu em Anísio Teixeira. Existem 6 decisões judiciais hoje. Né? Mas por que o MEC conseguiu agora que elas recuassem? Na verdade, não recuou nenhuma, nem a Unimauá. Nem a Unimauá? Nem a Unimauá. Não foi o que saiu na mídia, né? A mídia dizia que eles recuaram. Na verdade, ninguém recuou. Falando um pouco de mídia, tenho que tomar até um pouco de cuidado, mas assim, existe uma nítida tendência na defesa do MEC. Uhum. Né? E aí pode ter muita coisa envolvida. Por que é que elas não recuaram? Viu? Eu vou dar essa resposta agora e eu vou voltar um pouco para trás depois. Elas não recuaram porque os cursos foram instalados. Uhum. Mesmo que o MEC publique hoje uma portaria indeferindo um curso desses que já estão com os alunos atuando, aula, curso instalado, essa instituição irá ao ministro Gilmar e dirá, olha, de acordo com o placar do Supremo, está 6-0
que curso instalado não pode ser fechado. O MEC sabe disso. Por isso que ele só fez com a Mauá. E eu não acho que ele fará com outros. Eu não estudei para ser achólogo, mas acho pouco provável que ele se arrisque a publicar outro indeferimento de curso. Por quê? Por conta disso, né? Alguns dirão, não, mas não houve portaria. Não houve portaria, mas a instituição abriu de acordo com autorização judicial válida. E o curso foi regularmente instalado por decisão judicial e está funcionando. Então, assim, não acredito, nem eu, nem vários dos colegas, que o ministro Gilmar Mendes vai mandar fechar todas essas faculdades que se instalaram por decisões judiciais. Até em respeito aos colegas juízes que deram as decisões. Ele já fez isso no voto. Então, aqui eu estou fazendo um pequeno exercício de futurologia, peço que me desculpem, mas se nós olharmos os argumentos utilizados pelo ministro Gilmar Mendes para permitir que os cursos permanecessem válidos e pudessem chegar até o final, os processos, quando ele deu a liminar em 4 de agosto, que argumento ele usa? Temos que prestigiar as decisões judiciais que permitiram a abertura dos cursos. O Fachin entende que não, mas o ministro Gilmar entende que sim. Então, se ele prestigiou as decisões judiciais que mandaram os processos abrirem, que sentido faria hoje, contrário senso, depois de ter passado a instituição por toda a fase instrutória, mandar fechar com o curso instalado com os alunos estudando? Não faz sentido jurídico. Existe um outro ponto também relevante que aqui vale a pena ser destacado. O processo administrativo de autorização de curso no Brasil, ele é um processo administrativo chamado processo administrativo complexo. Ele é por fases. E ele possui vários atores, sendo que a autoridade administrativa está sujeita à decisão desses atores. Então, quando a instituição protocola os documentos e as séries valida os documentos, é a primeira fase do processo administrativo. Começa a fase de avaliação de especialistas no INEP. O processo sai das séries, vai ao INEP e recebe uma comissão de médicos que vai atestar a capacidade de funcionamento daquela faculdade de medicina que está sendo solicitada. E essa comissão de especialistas, na maioria esmagadora das vezes de professores de universidades federais, mas também de privadas, mas muitas vezes de federais, na maioria das vezes, o BASES é maior composto por professores de universidades federais, estaduais, vai lá e diz, dou nota 5 aqui, projeto pedagógico de curso, nota 5. Lembrando a todos, né, eu sei que eu estou falando para convertidos, mas 5 é a maior nota que pode tirar. Então, projeto pedagógico 5, corpo docente 5, campo de estágio 5, necessidade social 5. A instituição tirou 5 em tudo. O INEP vai e valida esse curso e volta para as séries. As séries não recorrem ao CTAA para tentar derrubar esses números. Portanto, o relatório do INEP fica cristalizado. As séries encaminham isso para o gabinete para fins de parecer final. Existem algumas fases aqui no meio, mas pouco importa. Uma delas é o Ministério da Saúde. No Conselho Nacional de Saúde vai poder dizer quantas vagas, né? Mas é um parecer opinativo, né? O padrão decisório fala que se você tirar 3 ou mais na nota, né? Você vai ganhar todas as vagas que você solicitou, tá? E o judiciário tem prestigiado isso. Então, isso caminha para parecer final. A decisão é que hoje é uma secretária, mas a decisão da secretaria das séries é vinculada à instrução processual. A secretária das séries, ela não pode olhar para o processo e falar, eu não quero dar para aquela cidade, eu não quero dar para aquele mantenedor. A administração, ela não pode ser arbitrária. O princípio lógico da administração é a impessoalidade. Então, se o processo foi instruído inteiro para o deferimento, com a comissão de especialistas dando a nota, a secretária das séries, para dizer que esse curso não pode ser autorizado, em sede de parecer final,
É só se acontecer algo muito grave, alguém levar para ela e dizer que a faculdade desapareceu, ou haver uma denúncia, o prédio não existe mais, era tudo uma mentira. Assim, ela tem que ter um elemento concreto que inviabilize a portaria de publicação de curso. Se nada há de novidade, o curso caminha para o deferimento. Ela não pode escolher dar a faculdade ou não depois que o INEP validou os documentos, porque os documentos foram apresentados, o INEP foi lá e validou de novo. E depois disse que estruturalmente pode funcionar. A secretária só pode autorizar o curso. Não tem outra decisão. O Ministério da Educação colocou a terceira fase. Não. A decisão judicial manda avaliar a necessidade social. Eu não quero usar a necessidade social constante da avaliação do INEP, que é uma necessidade social muito melhor avaliada do que um simples índice estrangeiro, porque a comissão esteve lá, a comissão olhou a infraestrutura, a comissão olhou os estágios, a comissão olhou os convênios, ela viu. E o MEC está desconsiderando o relatório de avaliação para dizer, se não alcançou um número, eu vou negar o curso. Aí, neste ponto, começam outras brigas judiciais. Então, na quarta-feira passada, e eu estou começando a já ir para finalmente na contextualização, né? Quarta-feira passada, não, na outra ainda, o ministro Jorge Messias, AGU, atuando na sua competência, foi ao ministro Gilmar e fez 2 pedidos, dizendo, olha, aliás, bom, eu tenho aqui 7 decisões judiciais, né? E eu preciso que você suspenda todas elas e mande fechar todas as faculdades e suspenda todos os processos judiciais por 120 dias. Pronto, Rion, cheguei na sua pergunta. O MEC está desesperadamente tentando parar os processos judiciais, mas a liminar do ministro Gilmar Mendes permanece válida e nenhum outro ministro se manifestou contrário senso, né? Então, os processos judiciais continuam andando. A primeira e a segunda instância estão funcionando. Nada vai me espantar que não me diga que daqui 2, 3, 4 dias, uma semana, não saiam mais 2, 3 decisões judiciais mandando abrir os vestibulares sem portaria. O MEC se nega a julgar. E quando julgou a Mauá, julgou errado. Porque ele indeferiu o curso da Mauá sem que a Mauá tivesse tido a oportunidade de discutir o índice de Brasília, que a Unimauá está no Distrito Federal. Então, existe um erro grande referente à decisão do ministro Gilmar. O ministro Gilmar falou, pode olhar a necessidade social, mas vocês vão ter que justificar por que estão indeferindo o curso e a instituição tem que se manifestar por que tem necessidade social e vocês vão ter que se manifestar do porquê é que vocês estão afastando as explicações das faculdades. E o MEC não quer essa discussão. E aí, posso dizer um pouco como advogado, também um pouco como pessoa do setor, né? Que cidade do Brasil não precisa de médico? Então, essa história de necessidade social, desculpa, né? Não funciona. Aí, paro para dizer o seguinte a todo o setor, né? Que está aqui. A AGU protocolou contra a Facens de Sorocaba uma reclamação constitucional pedindo para que o Supremo cassasse a decisão que mandou ela abrir o vestibular, fazer o vestibular e matricular os alunos. Tá? Essa reclamação constitucional caiu com o ministro Cássio Nunes. O ministro Cássio analisou, nos recebeu e deliberou da seguinte maneira. Eu não posso validar seguidos descumprimentos de ordem judicial. O Ministério tem que dar satisfação ao particular. Não dá para termos 3, 4, 5 descumprimentos de ordem judicial. O MEC tem que julgar. Eu não estou dizendo que o MEC tem que deferir o curso, eu não vou entrar no mérito administrativo. Mas o MEC tem que decidir. E enquanto o MEC não decide, eu vou manter a faculdade aberta.
O que nós estranhamos? Que quando o ministro Messias, quando a AGU leva a discussão ao ministro Gilmar na semana passada, ela omite a informação que o ministro Cássio já não deu à queda da ação judicial da Facegas, que muitos nos espanta, né? E com relação, né, ao mérito administrativo, o ministro Cássio disse: cumpre a decisão do ministro Gilmar. Diz por que em Sorocaba não pode ter uma faculdade de medicina, porque não tem necessidade social, mas dá a oportunidade da instituição se defender. Agora, vocês não fazem nada, tem 4, 5 descumprimentos de ordem judicial, o judiciário vai subrogar às vezes, como tem feito. Então, não sabemos o que vem da decisão do ministro Gilmar Mendes, né? O discurso do MEC é de que o judiciário está invadindo o mérito administrativo ao autorizar os vestibulares. Isso é uma falácia. O mérito administrativo se deu quando da avaliação do INEP. Esse é o mérito administrativo. E o judiciário nunca vai mandar abrir o curso que a comissão de especialistas não tenha dado a nota correta, né? Então, a ação do Estado é vinculada. Os juízes têm olhado isso, né? Então, de que maneira vai haver uma justificativa, depois que a comissão de especialistas lá foi, para o MEC dizer que o simples índice de não atendimento do índice da OCDE é forte o suficiente para negar um curso que recebeu uma comissão? Então, Ricardo, então não há invasão do mérito administrativo, sim, é uma falácia. Sim. Até porque a gente sabe, né, que a questão da discussão do mérito da necessidade social, ela pode ser olhada por diversos ângulos e não apenas por um índice. E o próprio índice pode ser questionável porque ele tem várias formas de interpretar a profundidade das variáveis que estão em jogo ali, né? Como você bem sabe e bem disse ali, quantidade de médicos atuantes no SUS, médicos acima de 70 anos aposentados, mas que constam no índice, tudo isso, a instituição poderia ter o direito de se defender com essa argumentação toda, né? Que o MEC não está dando esse direito. Mas não precisaria nem de estatística e jurídico. É só o cidadão comum sabe que não há uma condição de atendimento médico à população adequada. É só você ver o tempo de espera nas filas do SUS. Tem diversas especialidades, leva 2, 3 anos para você conseguir ser atendido ou fazer um procedimento cirúrgico, né? Então, o nível... há uma contextualização óbvia da necessidade de mais médicos neste país. E há um processo muito controvertido de análise desses índices, né? E aí, claramente, você vê um viés político de um ministério que não quer, né, deixar a coisa caminhar da forma normal. Mas, de qualquer maneira, o espaço para a instituição se defender quanto à necessidade social de mais médicos naquela cidade ali era o mínimo que se poderia fazer, e é um processo facilmente defensável, porque faltam muitos médicos na esfera da saúde pública hoje e no âmbito do SUS hoje no Brasil. Tanto que no passado recente tivemos que fazer várias iniciativas, o governo tem que fazer várias iniciativas, hora de trazer médicos de Cuba, hora de liberar médicos brasileiros no exterior sem a revalidação, e todos aqueles movimentos que foram feitos para tentar suprir a falta de médico nesse país. E agora impedir a abertura de universidades boas, sérias, com projetos bons, porque discute detalhes sobre a quantidade de médicos por habitante, mostra claramente uma decisão parcial do Ministério da Educação que precisa ser fortemente combatida, né? Exato. Adriano, tinha levantado a mão? Sim, Ricardo, toma uma aguinha aí. Rion, você sabe que o Financis é composto de 60% de diretores financeiros. E essa notícia que saiu semana passada, pegando aqui do Globo, a AGU pediu ao STF que suspenda pelo prazo de 120 dias as decisões que autorizam vestibulares de medicina sem conclusão de análise, blá, 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 blá. Tudo isso que o Ricardo falou. Eu fico imaginando o diretor financeiro de sexta-feira para cá que está nesses processos, que já montou orçamento, que já contratou gente, que já... O impacto que isso vai gerar em muitas vidas, tudo bem, é uma outra variável que os advogados devem tratar de algum jeito. Mas a preocupação o Ricardo nos trouxe até aqui
contextualizou. Rion, daqui para frente, Ricardo, daqui para frente, como é que fica? Que o Ricardo falou no início, quem já começou as aulas, dorme tranquilo. Quem não começou as aulas ainda, já começa a ficar preocupado. Dorme... Assim, tem uma segurança jurídica maior, né? Mas ainda não tem garantia. Então, falem vocês dois para os financeiros, para os donos de instituições, para os reitores que estão nesse processo. Daqui para frente, nós estamos... Hoje é dia 14 de maio. Daqui para frente, o que eu faço? Para onde eu corro? Eu sempre espero, eu cancelo o vestibular. O que eu faço? Vamos lá, é com vocês. Vamos lá, eu vou te dar uma força aqui. Essa resposta pode acabar sexta-feira da outra semana. Dia 29, 24 com 7, 31, é isso? 30, 31 de maio. Não sei nem se mais tem 31, mas enfim, acaba o julgamento. Se o julgamento acabar, vai ficar fácil daqui uma semana. Certo, Leon? Nós já vamos saber os votos, saber para que lado que vai. Tá? Se o julgamento não acabar, se o ministro Cássio pede vista, fica 90 dias com o processo. O ministro Zanin pede vista, fica outros 90 dias com o processo. Ministra Carmen Lúcia pede vista, fica outros 90 dias com o processo. O Barroso resolve pedir vista na presidência e ficar 90 dias com o processo. 6 meses para acabar o processo. O processo vai acabar em dezembro. Então, a variável STF, neste momento, é gritante e brutal. É por isso que daí depois eu queria ouvir o Rion um pouquinho, ele que foi reitor, enfim. As nossas associações têm atuado no STF, né, como amicus curiae. A ABRAF, a ANEC, a ABIE, a ABRUC, a AMIES. A gente tem atuado no Supremo na defesa alinhar todas essas instituições alinhadas, viu, Rion? Todo o setor comunitário filantrópico e o setor particular, neste momento da ação judicial, eu posso dizer, porque eu tenho autorização dos presidentes, conversei com todos eles, todas essas associações plenamente alinhadas na defesa da abertura dos cursos, o que raramente se vê. Então, Rion e Adriano, a ANUP ficou completamente isolada. A ABMS se omitiu da discussão, não tombou para o lado da ANUP, mas também não ficou com todas as demais, né? Então, hoje, esses financeiros, e aí é uma coisa que eu queria dar de chave para o Rion, eles têm que procurar as associações de quais fazem parte, viu? É lá que está a força de pressão. Rion, qual a tua leitura? Eu, na condição, se estivesse na condição de dirigente, mantenedor destas instituições, nesse caso, eu não pararia absolutamente nada. Elas já foram longe demais para parar, né? Elas deveriam continuar na defesa das suas teses, né, válidas e legais, né, nesse processo. Agora, o que o doutor Ricardo falou é algo extremamente relevante, né? Nós temos que, mais do que nunca, unir o setor, e essas associações são muito fortes. Nós temos associações fortes, com representatividade política e com pessoas, representatividade jurídica, né, que deveriam estar fortalecidas na defesa deste processo, aonde chegou. No mínimo, no respeito aos investimentos que as instituições fizeram, cumprindo os ritos legais, né? Tanto que tem as liberações judiciais ali que deixaram elas chegar nesse ponto que chegaram, né? Então, em defesa deste processo, as instituições têm que manter, né, o seu processo e trabalhar com as suas associações, né? Claro que o que a ANUP fez, né, todo mundo sabe, é público e notório, que foi um corporativismo gigante, né, defendendo meia dúzia de instituições de seu interesse, algo extremamente antiético mesmo, dentro da condição do setor que nós estamos vivenciando hoje de interesses, né? Mas tudo bem, a gente sabe que o lobby por interesses particulares existe em todos os lugares, mas mais do que nunca a ANUP ficou numa situação super embaraçosa e hoje ela não tem mais como fazer frente a todas as outras associações que se uniram em prol da defesa dos interesses legítimos das instituições, com fins ou sem fins lucrativos, que se uniram, que é muito interessante ver isso, que é raro de ver essa união, né? E também
os interesses legítimos da sociedade, onde há uma falta gigante de médicos nesse país e que é, como eu repeti, como eu falei agora há pouco, estou repetindo, é notório, não preciso de estatística para isso, né? As pessoas veem, a fila do SUS prova isso, né? Não tem como você defender qualquer coisa em contrário. Agora, não dá para entrar nesse âmbito aqui, dentro de uma conversa pública como essa, mas a gente sabe, né, que tem os interesses que estão em jogo dos dois lados, do Ministério, de instituições, isso pesa muito. O lobby desses interesses, que move muito dinheiro nesse país, pesa muito. Se a gente tratasse isso de forma só em defesa das necessidades da comunidade e respeito à livre iniciativa, como a Constituição prevê, né, as coisas não estariam nesse nível, que não tomariam essa proporção que chegaram. E aí é interessante falar, né, talvez não é objetivo, talvez, dessa conversa, mas seria interessante falar o próprio benefício competitivo que traria, uma vez que o Financiers trabalha com essa questão financeira e da competitividade sadia entre as instituições de ensino, né? Em prol dessa competitividade sadia, a abertura dos cursos e do mercado é uma coisa extremamente necessária, né? Porque hoje você tem um valor de mensalidade incompatível com o valor, o ticket médio das medicinas é muito acima do que precisaria ser por uma reserva de mercado, pelo fato de ter uma demanda maior do que a oferta, então você tem um valor majorado que vem caindo ano a ano, mas ele ainda é mais do que o dobro do que precisaria ser, né? E isso porque a livre concorrência está prejudicada num setor devido à regulação daquele setor. O que é péssimo para a sociedade, é péssimo para os estudantes, é péssimo para todos os lados. A pessoa tem que pagar o dobro do que ela pagaria para uma faculdade, porque o órgão regulatório quer impedir a livre competitividade nesse processo, em prol de uma defesa, em prol de um argumento, né, questionável, que é a defesa da qualidade. Se você olhar as instituições que nasceram recentemente, muitas delas estão entre as melhores em detrimento das instituições mais antigas. Então, o fato dela nascer agora ou ter nascido há 30 anos não é um elemento que justifique a questão qualidade. E o órgão tem que ser capaz de resolver essa questão, de avaliar essa questão da qualidade, né? Então, esses são argumentos que não são válidos. O argumento está preservando a qualidade da formação, não é um argumento válido. O argumento em que já tem médico demais não é um argumento válido. E, enquanto isso, a população sofre por falta de médico e os estudantes sofrem pagando o dobro do que eles poderiam pagar se a livre concorrência estivesse liberada dentro desse setor, né? Então, não tem como a gente não defender esse processo fortemente junto às instituições de classe, a ABRAF, a ANACEL, o CRUB, a BRUC, a ANEC e muitas outras que o Ricardo falou aqui, que estão juntas agora tentando defender o setor, né? E sensibilizar, né, o Supremo agora nesse momento importante, onde a decisão dele vai modificar fortemente os próximos passos aí dessa caminhada do processo da medicina no Brasil. Muito bom. Bom, eu vou passar a palavra aqui, quero o minuto final para o Ricardo fazer suas considerações e depois eu passo para você e a gente leva para a conclusão desse nosso quinto Sextou Financis. Ricardo. Você que está com comissão marcada do INEP, meu diretor financeiro, meu reitor, meu pró-reitor acadêmico, meu mantenedor. O placar está 3-3. Não vou me furtar de dizer, tá, publicamente, que eu penso que o ministro Gilmar Mendes deve ter o voto condutor do julgamento. Tá? Eu acredito que os votos que ainda vêm devem fazer com que a balança penda para a manutenção dos processos, que o ministro Gilmar deu em agosto do ano passado. Entre tantas outras razões, foi porque o setor continuou investindo por conta da decisão do ministro Gilmar. Senão, ele já teria parado tudo lá. Então, se você ainda tiver em vias de poder aguardar 2 semanas, veja se o processo vai acabar depois da devolução da vista do ministro Alexandre de Moraes. 15 dias não lhe matam. Então, espera ver se acaba o julgamento, porque daí você vai investir de uma vez.
chegou no meio do julgamento, no meio da semana, qualquer um dos 4 ministros que falta votar pediu vista. Amigo, não temos ideia de quando vai terminar o julgamento de novo, certo? Certo. Como disse o Rion, reza e vai para o jogo. Faz o seu curso acontecer, recebe a comissão do INEP, tira seus 5 e vai para cima com o seu advogado, porque a decisão do ministro Gilmar está aí, o MEC não pode parar. Enfim, melhor você investir, que já investiu até agora, e termine de investir. Pode ser que o ministro Gilmar dê uma decisão agora ao ministro Messias, na AGU, que pediu a suspensão dos processos judiciais por 120 dias. Ele já não fez isso em dezembro. Por que faria agora? Então, se o ministro Gilmar não atendeu o pedido da AGU de suspensão das ações judiciais e o julgamento não acabar, vai para cima, de verdade. Tira seus 5, porque deve seguir. Então, se eu tivesse que deixar uma orientação, espera ver para onde vai o julgamento até sexta-feira da outra semana que vem. Não é nem da semana 24, começa 24 semana que vem, é na outra, né? 15 dias, acertei. Espera 15 dias, vê se o julgamento acaba. Se a tese do ministro Fachin ganhar e todo mundo que não tem portaria morreu, você evitou um belo investimento para a sua instituição. Se por um acaso vencer o ministro Gilmar, vai para cima, que você vai ter que brigar muito na necessidade social. Acredite. Maravilha. Rion, tuas considerações finais, querido. Não, excelente essa discussão, estar aqui com você, Adriano, com o Ricardo, é excelente, né? Eu só tenho que corroborar as palavras do Ricardo, né? Mas falar, esse último ponto que ele colocou, eu me atentaria a ele e me embasaria, enquanto instituição de ensino, a ter uma defesa bem consolidada das necessidades sociais na minha região. Eu faria um levantamento ali de quantos médicos atuam no SUS, como está a população atendida por esses médicos, as filas das especialidades do SUS, tudo isso como embasamento para a minha defesa. Eu deixaria isso pronto, né, na manga, porque eu vou, com certeza, as instituições vão precisar disso de alguma forma. Então, essa seria a minha sugestão nesse momento, além daquela que eu já dei de juntar com as associações representativas para fazer toda essa força do setor positivamente em defesa aí dessa livre iniciativa, competitividade do setor e em defesa da população brasileira como um todo. Muito bom. Adriano, sim. Só um minuto. Instituição, oficia o Ministério da Saúde, pede oficialmente o seu índice, eles têm que entregar. A Secretaria SGT, Secretaria-Geral do Trabalho, tarará, lá do Ministério da Saúde. Não dá para você me dar meu número aí? Qual é o meu número de 1000 habitantes? Você vai ter antes, já vai saber o quanto que você tem que trabalhar. Maravilha. Queridos, primeiro eu quero agradecer muito a presença de vocês nesse 5º Sextou Financis, 2 feras, Ricardo Salvador, Rion Braga, pessoas que são muito atuantes na educação superior brasileira e estão presentes sempre nesse movimento que é o Financis. Lembrando que nos dias 15 e 16 de agosto, na Faculdade Pernambucana de Saúde, nós teremos o 17º Financis, totalmente presencial. Gostaríamos de contar com a presença de todas as pessoas aqui. Convide os seus amigos, espalhe para suas redes sociais. Ricardo vai estar lá com certeza. Rion está convidado para estar lá com a gente. O Financis é esse fórum onde hoje são mais de 2.000 executivos que participam do Financis, de 1.300 IES, mais ou menos. E desses 2.000, 60% são diretores financeiros. Mas são reitores, pró-reitores, enfim, esse level que eu comentei no início. Eu quero agradecer a vocês. O nosso tempo para o Sextou Financis é de 20 minutos. Nós levamos 1 hora, mas é um tema muito palpitante, muito polêmico. Eu quero agradecer muito mesmo a vocês dois pela presença aqui nesse Sextou e a todos vocês que assistiram nessa 5ª edição do nosso evento. Um grande abraço e até a próxima semana.